Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da Colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Eu já começo falando que jornalista não poupa críticas ao desempenho do Vasco e a atitude de Nenê, destacando que será difícil o acesso à Série A. O jornalista destacou a atitude de Nenê após ser substituído, ressaltando que não é o esperado por um capitão. Na estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco empatou em 1-1 contra o Vila Nova na última sexta-feira, dia 8, no estádio de São Januário. O Cruz Maltino começou bem a partida, com Raniel marcando logo aos 9 minutos do primeiro tempo, mas cedeu o empate em seguida aos 12 com o gol de Arthur. Em sua coluna no portal All Sports, o jornalista Menon não poupou críticas ao desempenho do clube. Abre aspas, vai ser difícil o Vasco subir, mais uma vez. No ano passado o acesso não foi conquistado, o time é fraco com jogadores sem currículo e um treinador que nada fez de marcante até hoje. Para subir é preciso estar remando na mesma direção de todos. É preciso união. Elenco unido e torcida apoiando. Os torcedores entenderam e lotaram o estádio na estreia contra o Vila Nova, mais de 18 mil, cheios de esperança em um novo ciclo, fecha aspas, destacou o jornalista. Aos 24 minutos do segundo tempo, o meio-campista Nenê foi substituído por Getúlio e não concordou com a decisão do técnico Zé Ricardo. O atleta saiu de campo reclamando e jogou a braçadeira de capitão no chão. Pelas imagens da transmissão, foi possível ver que Nenê teria dito "tá de sacanagem", direcionando ao comandante vascaíno. Menon destacou que Nenê esqueceu o que de fato a braçadeira significa e não mostrou a postura de capitão em campo. Abre aspas, um jogador de 40 anos é o capitão do time. Caberia a ele liderar o pacto entre clube e torcida, ser a garantia de que há um grupo indo em busca de um grande objetivo, do grande sonho da torcida, ver o Vasco novamente entre os maiores. Nenê está abdicando do papel que se espera dele. Não quer ser o capitão, não aceita liderar nada, fecha aspas, disse o jornalista. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda com a opinião do jornalista Menon? Deixa nos comentários a sua opinião em relação ao atual momento em que o Vasco está vivendo no Campeonato Brasileiro da Série B. Brasil afirma que Vasco buscará soluções de forma profissional e equilibrada. O diretor de futebol do Vasco da Gama destacou que nenhuma decisão será tomada de maneira precipitada ou de cabeça quente. A péssima atuação do Vasco no empate em 1-1 contra o Vila Nova na última sexta-feira pela primeira rodada da Série B certamente deixou os torcedores cruz-maltinos receosos em relação à sequência da competição, o principal objetivo do clube na temporada. Após a eliminação no Campeonato Carioca em 20 de março, o Gigante da Colina teve quase 20 dias de preparação até a estreia na segundona, e o que se viu em campo foi um time por vezes desorganizado e incapaz de gerar real perigo ao adversário. No entanto, de acordo com Carlos Brasil, nenhuma ação será tomada pela diretoria de forma precipitada de cabeça quente. O diretor de futebol afirmou que as escolhas serão realizadas de maneira profissional e equilibrada. Abre aspas, vamos buscar soluções de forma profissional e equilibrada. Não há como a gente buscar algo sendo pressionado, assoldado, muito pelo contrário. Claro que não foi bom, ninguém gostou daquilo que viu, mas as cobranças vão ser feitas por melhorias e por melhores escolhas, fecha aspas, afirmou o Brasil ao jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Vale lembrar que até o momento, em relação ao elenco que iniciou a temporada, o Vasco contratou 4 reforços, o polivalente Lucas Oliveira, que pode jogar como ponta ou ala, e os atacantes Carlos Palacios, Eric e Zé Vitor. O Gigante da Colina volta a campo no próximo sábado contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida é válida pela segunda rodada da Série B e acontece às 19 horas. Vasco liga alerta e diretoria expõe necessidade de evolução na Série B. O Gigante da Colina precisa evoluir rápido se quiser manter vivo o sonho da Série A. Na última sexta-feira, o Vasco mais uma vez frustrou a sua torcida.
Com um futebol sem criatividade e um desempenho engessado, o Cruz Maltino ficou no empate em 1 a 1 com o Vila Nova. A torcida vascaína esperava uma exibição melhor em São Januário, porém saiu decepcionada na abertura da Série B do Brasileirão. Mas outro assunto chamou a atenção na exibição do Vasco: a necessidade de evolução. Internamente, o discurso de confiança no trabalho é mantido por alguns integrantes da diretoria, mas a bola precisa entrar. Há pessoas no clube que questionam a permanência do técnico Zé Ricardo, com o objetivo de não perder o G4 de vista até se firmar entre os primeiros. Vencer em casa é essencial. A avaliação é constante sobre o trabalho de Zé Ricardo e as conversas tendem a ficar ainda mais firmes se novas derrotas aparecerem. A eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para a Juazeirense, por exemplo, gerou cobranças, mas foi poupada principalmente em função das circunstâncias. Time recém-formado, elenco com brechas significativas e dificuldades da pré-temporada. Buscando aliviar a pressão pelo péssimo resultado na primeira rodada da Série B, o Vasco volta a campo pela competição no próximo sábado, dia 16, quando viaja até Alagoas para encarar o CRB no estádio Rei Pelé às 19 horas. Entretanto, é importante ressaltar que o clube precisa evoluir rápido para manter vivo o sonho de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro da Série A. A torcida pressiona e mais uma vez ficou revoltada com a atuação ruim na temporada, e o principal culpado foi justamente Zé Ricardo. A torcida pede em massa a saída do treinador. Entre a torcida, o nome de Anderson Moreira, ex-técnico do Botafogo, é o mais falado para substituir o técnico vascaíno. A torcida vascaína aprova o treinador que conseguiu acesso e de quebra foi campeão com o Botafogo na Série B do ano passado. Por outro lado, outros torcedores buscam a inovação no Vasco e gostariam de ver um técnico estrangeiro dirigindo a equipe vascaína. O nome do argentino Gabriel Renzi é o mais falado entre os vascaínos na internet. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, quem seria o nome ideal para assumir o Vasco neste momento em caso de uma demissão de Zé Ricardo?